Outra coisa muito, muito, muito comum de dor. É porque eu sempre pergunto, eu tenho dor na relação. Bem, na entrada, na penetração ou no fundo na barriga? É diferente. Aí você fala, não, é no fundo. Eu pergunto, você fica quantos dias sem fazer cocô? Ela fala, uma semana. Assim, opa. Quando você vai ter relação, aquele útero vai bater no intestino, vai dar dor. Uma coisa, infelizmente, está muito comum. Vou falar que eu também tenho intolerância à lactose. Uma pessoa com intolerância à lactose tem cólicas intestinais horríveis, o intestino fica todo inflamado. Então, essa mulher vai ter relação ali cheia de gás, tudo dolorido. O útero, que ali, as pessoas têm impressão que as coisas na nossa barriga são assim, que nem casa, né? Tem a cozinha aqui, Tudo separadinho, tudo né? separadinho. Não é tudo encostado. Então, o útero bate ali e dá muita dor. Então, são duas coisas, assim, teoricamente bobas, né? Constipação e a síndrome do colo irritável, não. Não, intolerância à A lactose. intolerância à lactose, que tem. É óbvio que uma doença de Crohn, uma síndrome do colo irritável, qualquer problema intestinal mais forte, a mulher vai ter muitas dores na relação. Porque assim, normalmente, né, Paty, quando as pacientes nos procuram, elas só associam aquilo a uma questão ginecológica. Sim. Mas algumas vezes não são. Como, por exemplo, uma infecção urinária. Sim. Né? Ou problemas gastrointestinais, como você está falando. Um cálculo renal. Um cálculo renal. Um cálculo renal. É óbvio que também existe a endometriose, né? Sim. Então, que aí já é ginecológico. Já é ginecológico. Mas é um problema ginecológico que está afetando os outros órgãos. Então, para quem não sabe, endometriose é como se eu tivesse a parte interna do útero, pedacinhos dessa parte interna espalhadas na barriga inteira. É aquela parte que menstrua, né? Vamos deixar claro. Isso, que chama endométrio, porque a gente gosta de dar nome esquisito para as coisas. Né? De que tem essa mania. E toda vez que a pessoa menstrua, cada ponto daquele menstrua. Então, você imagina a pessoa que tem uma endometriose, que está envolvendo o intestino, que está bem ali perto da vagina, ou até infiltrando a vagina. Toda vez que ela menstrua, tudo aquilo inflama. Então, além de você ter uma menstruação, não é que a pessoa tem uma cólica, a pessoa tem uma cólica absurda, que não aguenta. E quando não está menstruada, aquilo continua inflamado. Então, na hora que vai ter relação, vai doer também, né? Porque quando a pessoa, eu costumo explicar para as pacientes da seguinte forma, né? O sangue só é bom dentro do vaso. Sim. Tanto que um exemplo, né, é quando a pessoa, um paciente tem um AVC, que é um acidente vascular cerebral hemorrágico, ou seja, aquele que sangrou para dentro do cérebro, né? É porque o sangue fora do vaso, que ele sangrou, né? Então fez mal, ok? Então o sangue, quando ele está fora do vaso, ele é tóxico. E no caso, como você explicou aí, né, aquela camada interna do útero, que quando a mulher sangra todos os meses, quando ela não está grávida, né, para renovar, inclusive, que é o endométrio, ela sangra para fora, vai para a vagina, vai embora, vai aquele sangramento, correto? Então, ali, normal. Agora, quando tem esses focos de sangramento dentro do abdômen, ou no ovário, ou até mesmo na parede uterina, esse sangue ele vai ser nocivo. Né? Ele cai ali, eu costumo até dar um exemplo, como se fosse um ácido, né? Sim. E aí causa um processo inflamatório, e todo processo inflamatório traz uma dor. É isso a endometriose, né? Então, isso aí, imagina só, e quando inflama, além da dor, às vezes gruda, por exemplo, uma alça intestinal com o útero, a alça intestinal com a bexiga, ou o útero com a bexiga, e isso aderido, quando vai ter relação e o pênis empurra o colo do útero, empurra o útero, causa dor. Porque a inércia tudo grudado, tá tudo grudado, tudo exatamente. grudado. A inércia dos órgãos é diferente. Então vai ter uma dor, né? Então é por isso que a endometriose dói. E como você falou, né, Paty? A questão é que isso aí, esse processo, ele não acaba só na época menstrual, que é quando sangra. Ele vai, durante o mês, ele vai continuando por causa do processo inflamatório. Sim. E aí também, me veio agora que eu esqueci de comentar na parte sem ser da parte da dor, várias doenças, tipo uma pessoa com a tireoide totalmente descompensada. Sim. Não vai ter, se a pessoa está completamente fora do eixo dela, não dorme, não está dormindo à noite. Irritada. Irritada, até depois a gente pode conversar um pouco sobre menopausa, mas quando a mulher está entrando naquela fase do início dos sintomas da menopausa, uma pessoa que não dorme, que é uma pessoa que acabou de ganhar neném, gente, a pessoa está com neném pequeno em casa, amamentando. Na hora, a pessoa só quer dormir. Sim. Não quer fazer mais nada na vida, só dormir. Então, como é que vai ter vontade de ter relação? Uma anemia muito profunda,
né, ou vários outros tipos de doença, podem fazer com que você perca esse ânimo e leve à perda de libido.